A mala estava ali, parada na varanda como uma sentença. Azul marinho, aquela que eu tinha comprado para nossa lua de mel, agora pronta, fechada, me esperando como uma convidada indesejada. O bilhete grudado no zíper dançava com o vento da tarde. Peguei com dedos que ainda tremiam do cansaço do plantão de 12 horas. A letra era dela, é claro. Firme, inclinada, cheia daquela certeza que só quem nunca foi contrariado possui. Meu filho não precisa de esposa ausente. Vá cuidar da sua carreira em outro lugar. Li 3 vezes. Não porque não entendi, mas porque meu cérebro se recusava a aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. Olhei para a porta da casa, minha casa, a casa onde morei por 4 anos. A fechadura tinha sido trocada. Percebi pelo brilho novo da maçaneta dourada. Ela tinha trocado a fechadura da minha própria casa. O sol de maio queimava minhas costas através do jaleco branco que eu ainda vestia. Cheiro de hospital, de desinfetante, de longas horas em pé ainda grudado na minha pele. Tinha acabado de sair de uma cirurgia de emergência. Salvei uma vida naquela tarde. Uma mulher de 52 anos com apendicite aguda. Ela tinha me abraçado antes de entrar no centro cirúrgico, olhos molhados de medo e sussurrado. Obrigada, doutora. Obrigada por estar aqui. E eu estava lá, sempre estava, para meus pacientes, para minha equipe, para todo mundo, menos para mim mesma. Voltei para casa para descobrir que a minha própria vida tinha sido despejada numa mala azul marinho. Não chorei. Isso me surpreendeu. Meus olhos ardiam, sim, mas nenhuma lágrima caiu. Era como se meu corpo soubesse, antes da minha mente aceitar, que aquilo não era um fim. Era outra coisa. Algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que pulsava no meu peito com a força de uma revelação. Peguei a mala. Pesava pouco. Abri só para conferir. Ela tinha colocado apenas roupas velhas, algumas peças íntimas, 2 pares de sapatos. Minhas joias não estavam ali. Meus livros de medicina não estavam ali. As fotos de família que eu trouxera da casa dos meus pais não estavam ali. Minha escova de dentes favorita não estava ali. O perfume que minha avó me deu antes de morrer não estava ali. Ela escolheu o que eu levaria, como se até na expulsão ela precisasse controlar cada detalhe. Como se eu não tivesse direito nem de escolher as próprias roupas. Foi quando ouvi a voz dele, meu marido, Rafael, saindo da casa, finalmente. Imaginei que ele estivesse lá dentro o tempo todo, ouvindo, vendo, deixando a mãe dele fazer o que bem entendia. Como sempre, sempre escondido, sempre covarde, sempre escolhendo o silêncio em vez de mim. Ele disse: amor, espera, a gente precisa conversar. Virei devagar. Rafael estava parado na soleira da porta, bonito como sempre, com aqueles olhos castanhos que me fizeram acreditar em finais felizes. Usando a camisa azul que eu tinha dado de presente no último aniversário dele. A ironia não passou despercebida, mas havia algo diferente agora. Ou talvez não. Talvez eu que estivesse vendo pela primeira vez o que sempre esteve ali. Aquele olhar dividido, aquela postura de quem está eternamente entre 2 mulheres, nunca conseguindo escolher uma. Ou pior, sempre escolhendo a mesma. E não era eu. Ele continuou. Você sabe como minha mãe é. Ela não quis dizer desse jeito. É que você trabalha tanto, fica tanto tempo fora, ela só está preocupada comigo, com a gente. Não respondi imediatamente. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem de 32 anos que ainda chamava a mãe para resolver problemas, que nunca questionou quando ela interferia nas nossas decisões, que achava normal a mãe ter chave da nossa casa, entrar quando quisesse, mexer nas nossas coisas, opinar sobre tudo, que me pedia para entender, sempre ceder, sempre ser a adulta, enquanto ele continuava sendo o eterno filho. Vi um homem que me amava, talvez, mas não o suficiente, nunca o suficiente para me escolher, para me defender, para simplesmente ficar do meu lado. Falei baixo. Rafael, ela trocou a fechadura da minha casa e preparou minha mala. Não tem conversa que conserte isso. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas como se fossem me alcançar. Não precisa ser assim. Volta, a gente resolve. Eu converso com ela. Dessa vez vai ser diferente, eu prometo. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Eu converso com ela. Dessa vez vai ser diferente. Mas ele nunca conversava. Ou se conversava, a conversa sempre terminava comigo tendo que ceder, entender, ser a adulta da situação. Porque Dona Helena era assim mesmo. Porque ela já era de outra geração. Porque ela me amava do jeito dela. Desculpas, tantas desculpas. Um dicionário inteiro de justificativas para o injustificável. Peguei a alça da mala. O plástico estava quente do sol. Disse: não volta, Rafael. Eu vou. E dessa vez é de verdade.
Vi o susto nos olhos dele, como se nunca tivesse imaginado que eu realmente faria isso. Afinal, eu sempre voltava, sempre engolia, sempre perdoava. A esposa boazinha, a nora submissa, a médica dedicada que entendia os desaforos porque estava sempre ocupada demais para brigar. A mulher invisível que sustentava tudo e não pedia nada em troca. A idiota que achava que amor era sinônimo de sacrifício unilateral. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Caminhei até meu carro. Cada passo doía. Não pelas pernas cansadas do plantão, mas porque cada passo era uma escolha. Uma escolha de ir embora. De não lutar mais por aquele casamento. De não tentar mais provar para aquela mulher que eu era boa o suficiente para o filho dela. Uma escolha de finalmente me escolher. Rafael me seguiu até o carro. Falou coisas, muitas coisas, promessas, justificativas, pedidos, que me amava, que não conseguia viver sem mim, que a mãe dele não mandava mais nele, que ele ia mudar. Tudo que ele não disse durante 4 anos agora jorrava desesperado enquanto eu abria a porta do carro. Mas era como se ele estivesse falando de dentro de um aquário. Eu via a boca dele mexendo, mas as palavras não chegavam mais até mim. Algo dentro de mim tinha desconectado. Um fio tinha sido cortado. E pela primeira vez em 4 anos, havia silêncio na minha cabeça. Silêncio limpo. Silêncio que não doía. Coloquei a mala no banco de trás. Entrei no carro. Ele bateu na janela. Eu liguei o motor. Ele gritou meu nome. Eu engrenei a marcha e saí daquela rua pela última vez como a esposa de Rafael. Dirigi no automático. 20 minutos depois, estacionei em frente ao prédio onde eu tinha um apartamento. Meu apartamento. Aquele que comprei com meu dinheiro antes mesmo de conhecer Rafael. O apartamento que Dona Helena sempre achou desnecessário. Ela dizia, balançando a cabeça com aquele sorriso de quem sabe mais. Para que você precisa disso? Você tem uma casa agora. Vende isso e usa o dinheiro para reformar a cozinha. A cozinha que nunca está boa o suficiente, mas eu nunca vendi. Algo dentro de mim, algum instinto de sobrevivência que eu nem sabia que tinha, me fez manter aquele espaço. Eu alugava para uma estudante. Liguei para ela no caminho. Disse que precisava do apartamento de volta, que daria 1 mês para ela se organizar. Ela foi gentil, entendeu. Disse que ia arranjar outro lugar, mas eu não podia esperar 1 mês. Subi até o apartamento, conversei com ela pessoalmente. Era uma menina doce, de 20 e poucos anos, estudante de arquitetura. Expliquei minha situação. Não tudo, mas o suficiente. Ela viu algo no meu rosto. Talvez a exaustão, talvez o desespero silencioso, talvez o olhar de quem acabou de escapar de algo que estava prestes a me afogar. Disse que sairia em 1 semana, que não era problema, que entendia perfeitamente. Me abraçou. Uma estranha me abraçou com mais carinho do que minha sogra em 4 anos. Naquela noite, fiquei em um hotel. Deitada numa cama impessoal, olhando para o teto branco, foi que tudo desabou. Chorei. Chorei tudo o que não chorei na varanda. Chorei 4 anos de humilhações. Chorei todas as vezes que me senti pequena. Chorei cada comentário venenoso disfarçado de preocupação. Chorei a solidão de estar casada e me sentir completamente sozinha. Chorei a mulher que eu era antes de conhecer Rafael. Aquela que ria fácil e acreditava que merecia o mundo. Mas entre as lágrimas, algo crescia. Uma raiva limpa. Não a raiva destrutiva, aquela que te consome e te transforma em algo amargo. Mas a raiva que clareia. A raiva que ilumina. A raiva santa que te faz finalmente enxergar. E com ela, perguntas. Perguntas que eu deveria ter feito há muito tempo. Por que eu aceitei ser tratada assim? Quando foi que eu decidi que amor significava desaparecer? Por que o conforto dela sempre foi mais importante que a minha dignidade? Em que momento eu concordei em ser invisível na minha própria vida? Não tinha respostas naquela noite, mas tinha algo novo, tinha decisão, tinha a certeza de que nunca mais eu deixaria alguém me fazer sentir assim. A semana seguinte passou em câmera lenta e velocidade máxima ao mesmo tempo. Durante o dia, eu era a doutora Ana no hospital, focada, precisa, salvando vidas. As mãos firmes que suturavam, que operavam, que curavam. Durante a noite, eu embalava o que restou da minha vida de casada numa mala que agora tinha companhia de caixas que eu mesma comprei. Caixas para uma vida nova, caixas para recomeçar. Rafael ligou 43 vezes, sei por que contei. Não atendi nenhuma.
Cada toque do celular era uma tentação. Uma voz dentro de mim dizia para atender, para ouvir, para dar uma chance. Mas uma voz nova, mais forte, dizia não. E eu obedeci à voz nova. Dona Helena ligou 2 vezes. Atendi a segunda, só para ouvir o que ela tinha a dizer. Precisa de testemunha, pensei. Precisa ouvir com meus próprios ouvidos. A voz dela era de mel azedo quando disse: Ana, você está sendo infantil. Casamento é sobre concessões. Você não pode sair correndo na primeira dificuldade. Primeira dificuldade. 4 anos resumidos à primeira dificuldade. Como se cada humilhação, cada invasão, cada desrespeito fosse apenas um obstáculo pequeno que eu estava dramatizando. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Dona Helena, a senhora invadiu minha casa, preparou minha mala e me expulsou. Não estou fugindo de dificuldade. Estou aceitando seu convite de ir embora. Ela bufou. Aquele som que ela fazia quando contrariada. Você sabe que eu não quis dizer literalmente. Eu só queria que você entendesse que uma esposa precisa estar presente. Meu filho come comida congelada, Ana. Você deixa meu filho comendo comida congelada. Seu filho tem 32 anos, Dona Helena, e sabe usar um fogão. Ou deveria saber, se a senhora tivesse ensinado, em vez de fazer tudo por ele. O silêncio do outro lado foi delicioso. Ela tentou de novo. Você está jogando fora um casamento por orgulho. Não. Estou saindo de um casamento onde nunca fui respeitada, onde fui tratada como empregada, onde meu dinheiro era bem-vindo, mas minha presença era tolerada. Há uma diferença. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas era um tremor diferente. Não era medo, era adrenalina, era poder. Era a sensação estranha e nova de ter colocado um limite, de ter dito não, de ter me defendido sem gritar, sem chorar, sem implorar compreensão. Bloqueei o número dela logo depois. E senti o peso sair, literalmente, como se tivessem tirado uma pedra do meu peito. Mudei-me para meu apartamento numa quinta-feira. O lugar estava vazio, mas era meu, completamente meu. Caminhei descalça pelo chão frio, abri as janelas. O ar entrou, ar novo, ar que não cheirava a desaprovação constante, ar que não carregava críticas sussurradas, ar que era só ar. Sentei no chão da sala vazia e finalmente entendi. Eu não estava começando do zero. Eu estava começando da experiência. E havia uma diferença enorme nisso. Zero é quando você não tem nada. Experiência é quando você tem sabedoria. E eu tinha. Comprada cara, paga em humilhações, mas tinha. Nos dias seguintes, fui resgatando meus pertences da casa de Rafael. Ele estava sempre lá, tentando conversar, implorar, negociar. Ofereceu terapia de casal. Ofereceu mudar de casa. Ofereceu até se afastar da mãe. Tudo que eu pedi durante 4 anos, agora oferecido em desespero. Mas eu não queria mais. E isso me libertou. Não querer mais. Não precisar mais. Não esperar mais. Eu fui educada, mais firme. Peguei apenas o que era meu. Deixei tudo que ele tinha me dado de presente. Não por orgulho, mas porque eu não queria nada que viesse com a memória daquele lugar. Não queria o colar que ele me deu no primeiro aniversário e que Dona Helena disse ser simples demais. Não queria o perfume que ela escolheu, porque o que eu usava era forte demais. Não queria nada que tivesse o cheiro daquela casa, daquela vida, daquele sufocamento. Foi mexendo nas minhas coisas, separando o que era meu do que era nosso que encontrei. A pasta. Aquela pasta que eu guardava com meus documentos financeiros. E ali estava tudo, todos os comprovantes, organizados, datados, numerados, porque eu sempre fui meticulosa, sempre fui cuidadosa, sempre guardei tudo. Durante 3 anos, eu transferia dinheiro mensalmente para a conta de Dona Helena. Começou pequeno. Ela disse que estava com dificuldades, que a pensão do marido falecido não era suficiente, que tinha vergonha de pedir para Rafael porque ele já fazia tanto. Eu, boba, ingênua, querendo ser aceita, comecei a ajudar. R$ 500 por mês. Era pouco, pensei. Eu posso ajudar. Depois virou 1.000. Emergência médica, ela disse. Depois 1.500. Reforma no telhado. Depois 2.500. Problema no carro. Sempre tinha uma emergência. Uma conta atrasada. Um imprevisto. E eu, sempre acreditando, sempre transferindo, sempre tentando comprar um lugar naquela família, com dinheiro que eu ganhava salvando vidas. Somei tudo. R$ 110.000 em 3 anos. R$ 110.000 que eu transferi para a conta de uma mulher, que me tratava como se eu fosse um estorvo na vida do filho dela. R$ 110.000 que poderiam estar investidos, economizados, usados para mim, mas estavam nas mãos de quem me desprezava. E Rafael sabia, claro que sabia. Ele via as transferências. Tínhamos conta conjunta, mas nunca questionou.
Nunca disse obrigado, nunca reconheceu, porque na cabeça dele era obrigação minha ajudar a mãe dele. Afinal, éramos família, e família se ajuda, mas só num sentido, sempre num sentido. Sentei com aquela pasta no colo e ri porque era absurdo demais para chorar. A mulher que me dizia que eu não servia para o filho dela, que me expulsou de casa chamando-me de ausente, vivia do meu dinheiro há 3 anos, do dinheiro da médica ausente, do dinheiro da esposa que não prestava, do dinheiro de quem ela achava inferior. A hipocrisia tinha cheiro, cheirava a café frio e a comprovantes bancários. Foi ali que eu decidi, não mais. Nem 1 centavo a mais, nem uma desculpa a mais, nem 1 minuto a mais sendo usada. Lembrei das primeiras vezes que encontrei Dona Helena. Rafael e eu namorávamos há 3 meses quando ele me levou para conhecer a mãe. Eu estava nervosa, ansiosa para causar boa impressão. Comprei flores, um vinho caro, me vesti de forma conservadora. Passei 1 hora escolhendo a roupa. Penteei o cabelo 3 vezes. Ensaiei o que ia dizer. Ela abriu a porta da casa dela, olhou para mim de cima a baixo, pegou as flores e disse: "Que pequenas. Pensei que você fosse trazer rosas. Eram rosas, mas esse foi só o começo, a primeira de 1000 pequenas facadas." Durante o almoço, ela perguntou sobre minha família. Quando disse que meu pai era motorista de ônibus e minha avó era professora de escola pública, vi o nariz dela franzir, aquele movimento sutil, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Ah, que humilde. Então você estudou em escola pública também?" "Estudei e passei em medicina no primeiro vestibular, com a 2ª maior nota do estado." Ela tomou um gole de vinho. Que esforço admirável. Imagino como deve ter sido difícil competir com meninos de escolas particulares. Você deve ter se esforçado muito mesmo. Meninos, como se medicina fosse coisa de homem, como se meu mérito fosse esforço e não capacidade, como se eu tivesse raspado a aprovação em vez de merecê-la. Rafael, ao meu lado, não disse nada, apenas sorriu sem graça e mudou de assunto. Esse seria o padrão pelos próximos 4 anos. Ela atacava, eu sangrava. Ele olhava para o outro lado, e eu ficava me perguntando se estava sendo sensível demais, se estava entendendo errado, se era tudo na minha cabeça. Não estava. Com o tempo, os ataques ficaram mais frequentes e elaborados. No meu casamento, ela usou um vestido branco, comprido, rendado, quase um vestido de noiva. E quando todos comentaram surpresos, ela disse, com aquela voz inocente que escondia veneno: "Ops, não sabia que era tão importante assim. Achei que Ana não se importaria com essas frescuras de noiva." Frescuras. Meu casamento era frescura. Na festa, ela deu um discurso. Falou sobre como era difícil ver um filho crescer e casar. Chorou. Todo mundo achou emocionante. Menos eu, que ouvi o que ela sussurrou quando abraçou Rafael depois, alto o suficiente para eu ouvir, baixo o suficiente para negar depois: "Você sempre vai ser meu menino. Não importa quem entre nessa família. Quem entre." Como se eu fosse uma invasora, como se eu não tivesse acabado de me casar com ele, como se meu lugar fosse temporário, tolerado, mas nunca realmente aceito. Tentei, Deus sabe que tentei. Cozinhava os pratos favoritos dele, seguindo as receitas dela, mas nunca ficavam bons o suficiente. Ela provava, fazia aquela cara e dizia: "Quase, está quase bom." Faltou um tempero que só quem conhece Rafael de verdade sabe. Limpava a casa do jeito que ela gostava, mas sempre tinha algo fora do lugar. As almofadas estavam tortas, a toalha da mesa não era aquela. O quadro estava 1 centímetro desalinhado. Trabalhava 60 horas por semana e ainda tentava estar presente em todos os almoços de domingo na casa dela, mas nunca era presente o suficiente. Ela dizia: "Que bom que você conseguiu vir hoje, Ana. Já faz tanto tempo que não vemos você. A gente sempre está aqui, sabe? Família deveria ser prioridade." Eu tinha ido no domingo anterior, e no anterior, e em todos os domingos dos últimos 6 meses, mas na narrativa dela, eu estava sempre ausente, sempre falhando, sempre aquém. Um dia cheguei de um plantão de 24 horas. Tinha perdido um paciente, um menino de 7 anos que entrou no pronto-socorro depois de um acidente de carro. Lutamos por 4 horas. Eu fiz tudo. Segui todos os protocolos. Rezei entre um procedimento e outro. Não foi suficiente. Voltei para casa destruída. As mãos ainda tremiam. A imagem do rosto da mãe do menino quando dei a notícia estava gravada nos meus olhos. Eu precisava de um abraço, de silêncio, de alguém que entendesse que eu tinha dado tudo de mim e não bastou. Rafael estava assistindo TV. Conto sobre o menino, a voz quebrando, as lágrimas finalmente caindo. Ele disse sem tirar os olhos da tela: "Que triste, amor.
Isso acontece. Mudou de canal. 5 minutos depois, o telefone dele tocou. Era Dona Helena. Ela queria que ele fosse até a casa dela, porque a torneira estava pingando. Ele foi. Levantou do sofá, pegou as chaves e foi. Deixou-me sozinha, ainda de jaleco, ainda com sangue embaixo das unhas, ainda tremendo da adrenalina de tentar salvar uma vida e falhar. Mas a torneira da mãe dele não podia esperar. Quando ele voltou, 3 horas depois, eu já tinha tomado banho, chorado no chuveiro até a água esfriar e engolido toda a dor sozinha. Ele perguntou se eu estava bem. Disse que sim, porque dizer não era ser dramática, porque mostrar que eu precisava dele era ser carente, porque expressar dor era ser fraca. E esse foi o padrão. Eu sempre estava bem, porque reclamar era criar problema, porque minhas necessidades sempre eram menos importantes, porque eu aprendi que amor era silêncio, era aguentar, era desaparecer aos poucos até sobrar apenas a casca de quem eu era. Dona Helena começou a aparecer na nossa casa sem avisar. Tinha chave. Rafael tinha dado a ela sem me consultar. Eu descobri quando cheguei em casa um dia e ela estava na minha cozinha, reorganizando meus armários. Ela disse, como se estivesse fazendo um favor: "Você não organiza isso direito, Ana. Como você acha as coisas assim? Arrumei tudo para você. Minha organização, minha cozinha, minha casa." Mas na cabeça dela, nada era realmente meu. Ela chegava, reorganizava minha cozinha, trocava a disposição dos móveis, mexia nas minhas roupas. Uma vez, jogou fora 3 blusas minhas porque disse que não eram apropriadas para uma mulher casada. Muito decotadas, ela disse, muito chamativas. O que os vizinhos vão pensar? As blusas eram normais. Uma era de gola alta. Reclamei com Rafael. Ele disse, com aquele tom cansado de quem já ouviu isso antes: "Ela só quer ajudar. Você trabalha tanto, ela fica preocupada que a casa não está sendo bem cuidada, como se minha casa fosse suja, como se meu trabalho salvando vidas fosse menos importante que garantir que as almofadas do sofá estivessem bem posicionadas, como se eu precisasse ser cuidada em vez de respeitada." As comparações começaram. Ela sempre encontrava uma forma de mencionar as ex-namoradas de Rafael, especialmente Carolina, a ex que quase casou com ele. Ela dizia: enquanto comíamos o almoço que eu tinha feito, Carolina fazia um rocambole delicioso. Ela dizia, quando eu chegava 15 minutos atrasada por causa do trânsito, Carolina nunca perdia as festas de família. Ela dizia, olhando para mim com aquele sorriso de pena, Carolina entendia o quanto uma mãe é importante na vida de um filho. Carolina também não tinha profissão. Carolina também morava na mesma rua que Dona Helena. Carolina também estava sempre disponível. Mas Carolina terminou com Rafael porque percebeu, antes de mim, que nunca seria a prioridade dele, que sempre haveria 3 pessoas naquele relacionamento e que ela seria sempre a terceira. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Deveria ter perguntado por que Carolina fugiu. Mas eu achei que era diferente. Que eu era diferente. Que meu amor seria suficiente para mudar as coisas. Não foi. Os comentários sobre meu trabalho foram ficando piores. Ela dizia na frente de visitas, balançando a cabeça com pena teatral: coitado do meu filho, casado com uma médica. Nunca tem esposa em casa. Ela dizia para as amigas dela, quando eu estava perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para não poder rebater: eu não sei como Rafael aguenta. Uma casa vazia, comida congelada, esposa sempre cansada. É tanta dedicação da parte dele. Uma vez, cheguei de um plantão e havia 5 pessoas na minha sala, visitas dela. Elas estavam tomando café, comendo bolo, rindo, usando minhas xícaras, sentadas no meu sofá, como se eu não existisse. E Dona Helena estava distribuindo bolo como se fosse a dona da casa. Meu bolo, aliás, que eu tinha feito na noite anterior para Rafael levar para o trabalho. Quando as visitas foram embora, questionei. Ela disse, com aquela voz doce que escondia espinhos: "Ah, Ana, não seja mesquinha. Esta casa vive vazia mesmo. Pelo menos assim tem vida aqui. Você devia ficar feliz que alguém cuida disso enquanto você está fora." Rafael disse que eu estava exagerando, que ela só estava tentando ser sociável, que eu devia ficar feliz que ela se sentia confortável na nossa casa. Mas aquilo não era conforto, era invasão. Não era carinho, era controle, e eu estava me afogando na minha própria casa. O pedido de dinheiro começou 2 meses depois do casamento. Ela me chamou para um café, só nós 2. Pensei que finalmente teríamos uma conversa de mulher para mulher. Talvez começássemos uma relação de verdade. Talvez ela me aceitasse finalmente. Ela chorou. Contou sobre as dificuldades financeiras. O marido tinha morrido há 5 anos. Deixou uma pensão pequena. Despesas médicas, conta de luz alta. Rafael ajudava, mas ela tinha vergonha de pedir mais para ele já fazia tanto. Mas comigo, ela podia ser honesta.
Afinal, éramos mulheres, entendíamos essas coisas. E eu estava ganhando bem agora, não estava? Eu tinha acabado de receber meu primeiro salário como médica efetiva. Estava orgulhosa, tinha trabalhado tanto para chegar ali. E queria ajudar, queria provar que eu era boa, que eu merecia estar naquela família. Transferi R$ 500. Ela me abraçou, chamou-me de filha. Foi a primeira e única vez que ela fez isso. E eu guardei aquele abraço como tesouro. Finalmente, pensei, finalmente ela me aceita. No mês seguinte, ela pediu de novo, e virou rotina. Todo dia 5, a transferência saía, automática, silenciosa, e as demonstrações de afeto pararam. As críticas continuaram. Aumentaram até, mas eu continuei pagando, como se o dinheiro pudesse comprar o amor que ela nunca me daria, como se cada transferência me aproximasse da aceitação, como se eu pudesse pagar para pertencer. Agora, sentada no chão do meu apartamento vazio, olhando para os comprovantes de transferência espalhados ao meu redor, entendi. Eu nunca seria boa o suficiente, porque o problema nunca foi eu, foi ela. Ela precisava de alguém para controlar, alguém para diminuir, alguém para se sentir superior. E eu, buscando aprovação, ofereci meu pescoço para a guilhotina e sorri enquanto a lâmina descia. Mas não mais. Entrei no aplicativo do banco. Encontrei as transferências automáticas. Havia duas. Uma de R$ 2.500 para a conta dela. Outra de R$ 1.500 para a conta conjunta que Rafael insistiu em abrir, onde ele colocava R$ 0 e eu sustentava as despesas dele. Conta de celular dele, plano de saúde dele, combustível do carro dele. Tudo meu. Sempre foi. Cancelei ambas. Clique, clique, pronto. Senti um peso sair dos meus ombros. Literalmente, como se alguém tivesse tirado uma mochila de pedras das minhas costas. Respirei fundo. O ar entrou diferente, mais leve, mais livre. Depois, bloqueei o número de Dona Helena. Bloqueei o número de Rafael. Bloqueei os números de 2 cunhados que começaram a me mandar mensagens dizendo que eu estava sendo egoísta, que família era para sempre, que eu precisava voltar, que estava fazendo tempestade em copo d'água. Família. Que palavra interessante. Durante 4 anos, essa palavra foi usada para me prender, para me calar, para me fazer aceitar o inaceitável. Mas família de verdade não humilha. Família de verdade não expulsa. Família de verdade não usa amor como moeda de troca. Família de verdade não te faz sentir pequena para se sentir grande. As semanas que se seguiram foram estranhas. Acordava de manhã esperando ouvir a voz de Rafael, o barulho da chave de Dona Helena na porta, a sensação constante de estar sendo julgada. Mas havia apenas silêncio. Silêncio bom. Silêncio que curava. Silêncio que me deixava ouvir meus próprios pensamentos pela primeira vez em anos. Comprei móveis novos, poucos, porque meu salário agora só sustentava a mim mesma, e era libertador ver quanto dinheiro eu tinha quando parava de financiar a vida de outras pessoas. Uma cama nova, um sofá confortável, plantas, muitas plantas, coisas vivas que cresciam e não me julgavam, que floresciam se eu cuidasse bem, que morriam se eu não cuidasse. Simples, honesto, sem jogos. Voltei a encontrar minhas amigas, aquelas que Dona Helena sempre criticava. Ela dizia que eram má influência, que eram muito liberais, que me faziam pensar coisas erradas. Agora eu entendia. Elas me faziam pensar, e isso era perigoso para quem queria me manter controlada. Mulheres independentes eram ameaça. Mulheres com voz própria eram problema. Júlia, minha amiga desde a faculdade, chorou quando contei tudo. Disse que tinha tentado me alertar tantas vezes, mas que eu sempre defendia Rafael, sempre justificava a Dona Helena. Que tinha assistido eu desaparecer aos poucos e não soube como me trazer de volta. Pediu desculpas por ter se afastado. Eu disse, segurando a mão dela, não, eu que peço desculpas, por ter escolhido eles em vez de vocês, em vez de mim. Voltei a fazer coisas que amava. Fui ao cinema sozinha. Comprei livros. Li até tarde sem ninguém reclamando que a luz estava atrapalhando. Comi pizza na cama. Deixei louça na pia até o dia seguinte. Usei roupas confortáveis. Andei descalça. Cantei no chuveiro. Fui eu mesma, sem medo de julgamento. Sem medo de estar errada. Sem medo de não ser suficiente. No hospital, comecei a notar algo. Eu estava mais presente, mais focada. Como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente. Os colegas comentaram que eu estava diferente, mais leve. Uma enfermeira disse que meus olhos estavam brilhando de novo. Sorri e disse que estava apenas dormindo melhor.
Mas era mais que isso. Era viver sem peso. Era respirar sem constrição. Era existir sem pedido de desculpas constante. Era não ter que calcular cada palavra, cada ação, cada escolha, pensando em como seria julgada. 2 meses depois que saí, Rafael apareceu no hospital. Esperou no estacionamento. Quando me viu, saiu do carro. Estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. Ele disse, voz rouca, Ana, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar, Rafael. Ele deu um passo à frente, mãos trêmulas. Ah, sim. Eu errei. Eu vejo isso agora. Minha mãe, ela passou dos limites. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter colocado você em primeiro lugar. Deveria ter sido o marido que você merecia. Deveria, mas não foi. Durante 4 anos não foi. Ele engoliu seco, olhos brilhando. Eu posso mudar. Eu vou colocar limites nela. Eu prometo. Estou fazendo terapia. Estou entendendo as coisas. Só volta. A casa está vazia sem você. Eu estou vazio sem você. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um menino crescido que ainda não sabia como ser homem. Um filho que nunca aprendeu a ser marido. Alguém que prometia mudança, mas mudança forçada por perda, não por compreensão. Mudança por desespero, não por crescimento real. Rafael, você sente minha falta ou sente falta de alguém que cozinha, limpa, paga as contas e aguenta sua mãe em silêncio? Ele piscou, chocado. Como você pode dizer isso? Porque durante 4 anos foi isso que eu fui. Eu não era sua esposa. Eu era sua empregada que você transava de vez em quando. Era a carteira que mantinha sua mãe confortável. Era a fachada de que você era adulto, quando na verdade ainda era filho. Vi a mágoa no rosto dele. Vi lágrimas começarem a formar. Mas era verdade. E verdades machucam. Principalmente quando são ditas em voz alta pela primeira vez. Ele tentou mais uma vez, voz desesperada. Eu amo você, Ana. De verdade. Não consigo dormir. Não consigo comer. Tudo me lembra você. Não, Rafael. Você ama a ideia de mim. A versão de mim que não reclama, que aceita tudo, que desaparece para você se sentir confortável. Mas essa versão nunca foi real. Era uma mentira que eu contava todo dia. E eu estou cansada de fingir. Ele estendeu a mão, como se fosse me tocar. Por favor, dei um passo para trás. Não, essa palavra, tão simples, tão pequena, tão poderosa. Eu nunca tinha dito não para ele. Não de verdade. Não sem voltar atrás. Não sem me desculpar depois. Entrei no meu carro. Ele ficou ali parado, mão ainda estendida no ar. Não correu atrás. E isso me disse tudo. Me disse que mesmo agora, mesmo dizendo que mudou, ele ainda esperava que eu voltasse, que eu cedesse, que eu fosse a que dava o braço a torcer. Sempre eu. O 3º mês foi quando aconteceu. Eu estava organizando meu apartamento, pendurando quadros que tinha comprado, quando o porteiro ligou. Disse que havia uma visita para mim. Dona Helena. Meu coração acelerou. As mãos suaram. Pensei em recusar. Tinha todo o direito, mas algo me fez aceitar. Curiosidade, talvez. Ou a necessidade de fechamento. Ou talvez apenas a certeza de que eu podia. Que eu estava forte o suficiente. Que ela não tinha mais poder sobre mim. Disse para o porteiro deixá-la subir. Quando abri a porta, levei um susto. Dona Helena estava diferente. Muito diferente. Cabelo desgrenhado, sem o penteado perfeito de sempre. Roupa amarrotada, olhos inchados, sem maquiagem. Ela que sempre foi tão vaidosa, tão preocupada com aparências, tão cuidadosa com cada detalhe. Ela disse, com voz embargada que eu nunca tinha ouvido antes. Ana, preciso falar com você. Deixei-a entrar. Não ofereci café. Não ofereci assento. Não ofereci nada. Apenas fiquei ali, em pé, de braços cruzados, esperando. Ela olhou ao redor, olhos correndo pelas paredes. Você está bem aqui. O apartamento é bonito. Obrigada. Um silêncio pesado caiu entre nós. Ela mexeu na bolsa, nervosa, mãos tremendo. Tirou um envelope. Eu vim devolver isso. Abri o envelope. Era um cheque, 7 cheques, cada um de R$ 2.500, todos assinados por ela, sem fundo. Todos devolvidos, com taxas, com multas, com vergonha. O que é isso? Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Eu tentei pagar algumas contas. Pensei que tinha dinheiro, mas os cheques voltaram. E agora tem multas, juros. Eu estou devendo em todo lugar. Você não tem dinheiro porque parei de transferir. Ela mordeu o lábio, um gesto que eu nunca tinha visto nela. Eu não sabia que Rafael não contribuía. Pensei que o dinheiro vinha dele também. Mas quando eu perguntei, ele disse que sempre foi você. Tudo, sempre. Por 3 anos inteiros, R$ 110 mil. E ela levantou os olhos, finalmente me encarando, e vi algo que nunca vi antes. Vergonha, real, profunda. Ela continuou.
Eu fui injusta com você. Eu não devia ter te tratado daquele jeito. Não devia ter preparado sua mala. Não devia ter dito aquelas coisas. Não devia ter tantas coisas que não devia. Não era um pedido de desculpas. Não de verdade. Era uma admissão forçada por necessidade, por desespero, não por arrependimento genuíno. Perguntei calmamente, com uma frieza que me surpreendeu. Por quê? Por que você me odiava tanto? O que eu fiz para merecer tudo aquilo? Eu não odiava você. Então o que era? Porque parecia muito com ódio. Soava como ódio. Doía como ódio. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz estava quebrada, quase inaudível. Medo. Eu tinha medo de perder meu filho, de ele te amar mais que me ama, de não ser mais importante na vida dele, de ficar sozinha. E quanto mais eu via que você era boa, inteligente, dedicada, bonita, tudo que eu não era mais eu sentia que precisava te diminuir. Porque se Rafael visse o quanto você valia, ele não precisaria mais de mim. E era isso. Finalmente. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre a insegurança dela, o medo dela, o vazio dela que ela tentou preencher controlando o filho. Era sobre uma mulher sozinha, que não sabia como ser mãe sem ser tudo, e que destruiu o casamento do filho no processo. E agora? O que você quer de mim, dona Helena? Por que veio aqui? Ela estendeu a mão, como se fosse me tocar, mas parou no meio do caminho. Perdão. Ajuda. Eu preciso de ajuda. Estou devendo 3 meses de aluguel. Cortaram minha luz. A água vai ser cortada na semana que vem. Eu não tenho para onde ir. E Rafael? Ela baixou os olhos novamente. Desempregado. Perdeu o emprego há 2 meses. Ele está morando comigo. Ou estava, até eu receber o aviso de despejo. Espera. Desempregado? Rafael está desempregado? Ela assentiu. Miserável. Desde que você saiu. Ele não está bem, Ana. Não dorme. Não come direito. Não procura emprego. Só fica lá, na casa, olhando para o nada. Foi como uma revelação. Rafael, que sempre teve um bom emprego, estava desempregado e nunca me contou, porque sabia que eu perguntaria por que não estava procurando outro. E a resposta seria porque estava ocupado tentando me fazer voltar, tentando convencer a mãe que dava para controlar a esposa fujona, porque tinha voltado para o útero, porque sem mim sustentando tudo, a casa de cartas desabou. Dona Helena continuou, voz quase sussurrada. Eu estraguei tudo. Estraguei o casamento dele. Estraguei minha relação com ele também. Ele mal fala comigo agora. Diz que é culpa minha. Que você era a melhor coisa que aconteceu com ele e eu afastei. E ele está certo. Fiquei em silêncio, processando, sentindo. Mas não da forma que esperava. Não sentia satisfação. Não sentia alegria pela vingança cósmica. Sentia nada. Vazio. Como se aquilo não me tocasse mais. Dona Helena, disse finalmente, eu trabalhei 60 horas por semana durante 4 anos. Sustentei seu filho. Sustentei você. Sustentei uma casa que vocês dois transformaram em prisão. Aguentei humilhações. Engoli desaforos. Paguei contas. Sorri quando queria chorar. E você sabe o que recebi em troca? Um bilhete numa mala. Eu não vou mais fazer isso. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Mas eu não tenho opções, Ana. Não tenho ninguém. Meus outros filhos não falam comigo. Não tenho amigos de verdade. Não tenho nada. Você tem. Você pode procurar emprego. Pode pedir ajuda para a assistência social. Pode aprender a viver com menos. Pode fazer tudo aquilo que você sempre achou que eu deveria fazer enquanto você vivia do meu dinheiro criticando minha vida. Ana, por favor, estou te implorando. Levantei a mão, cortando. Você me expulsou da minha casa, dona Helena. Me chamou de ausente enquanto eu pagava suas contas. Me tratou como lixo enquanto eu te sustentava. Me humilhou em público e em privado. E agora vem pedir ajuda? Como você acha que eu deveria me sentir? Ela soluçou, corpo curvado. Eu sei que fui terrível. Mas estou desesperada. Não tenho para onde ir. Vão me colocar na rua. E eu estive desesperada durante 4 anos. Mas você nunca se importou. Nunca perguntou se eu estava bem. Nunca ofereceu ajuda. Só cobrou. Só criticou. Só tirou. O silêncio voltou. Mais pesado. Mais definitivo. Ela chorava. Eu assistia. Impassível. Não era crueldade. Era proteção. Era limite. Era o não que eu nunca consegui dizer antes. Respirei fundo. Vou te dizer o que eu posso fazer, e é tudo o que vou fazer. Vou te dar o contato de uma assistente social do hospital. Ela pode te ajudar a encontrar programas de auxílio, moradia temporária, oportunidades de trabalho. Tem recursos, tem ajuda disponível. Mas dinheiro, dona Helena, você não vai receber de mim. Nunca mais. Nem 1 centavo. Nem agora, nem nunca. Vi algo morrer nos olhos dela. A esperança, talvez. Ou a ilusão de que poderia continuar controlando, manipulando, tirando,
ou talvez a percepção de que ações têm consequências, e que as dela finalmente a alcançaram. Ela pegou a bolsa, com movimentos lentos, derrotados. Você mudou, ficou dura, fria. Não, eu só parei de ser mole. Eu só aprendi que bondade sem limites é autodestruição, e eu escolho não me destruir mais por você. Ela foi até a porta, parou, mão na maçaneta, olhou para trás uma última vez. Você não vai mesmo voltar para Rafael? Não, ele te ama, sabe? Do jeito dele, ele realmente te ama. Ele ama a ideia de ter alguém que aguenta vocês dois. Isso não é amor. É conveniência, é dependência, é covardia, mas não é amor. E se ele mudar de verdade? Se ele mudar de verdade, vai ser para a próxima pessoa, não para mim. Eu já dei tudo que tinha para dar, e não sobrou nada para tentar de novo. Ela saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta, e pela primeira vez desde aquela tarde em que vi minha mala na varanda, chorei. Mas não de tristeza, de alívio, de fechamento, de liberdade. Chorei pelo que foi, pelo que poderia ter sido, e pelo que nunca seria. E depois, parei de chorar. Lavei o rosto, bebi água e segui em frente. Os meses seguintes foram de reconstrução profunda. Rafael mandou mensagens, muitas, dizendo que estava em terapia, que estava mudando, que tinha se distanciado da mãe, que entendia agora, que me amava de verdade. Mas eu não respondi, porque mudança que vem de perda não é mudança real. É desespero disfarçado, é performance, é tentativa de recuperar o que foi perdido, não de se tornar melhor. Dona Helena conseguiu ajuda da assistente social. Foi morar com a filha dela, que mora em outra cidade. Soube disso por Rafael, que ainda tentava contato esporadicamente através de e-mails que eu lia, mas não respondia. Ele disse que a mãe estava diferente, mais humilde, mais quieta, que a experiência tinha mudado ela, que ela perguntava por mim às vezes. Espero que seja verdade. Não por mim, mas por ela mesma. Porque viver consumida por controle e medo não é viver, é sobreviver mal. Quanto a Rafael, ele finalmente conseguiu emprego. 6 meses depois, soube também que começou a namorar alguém, uma moça que conheceu na terapia de grupo. Senti nada, nem raiva, nem ciúmes, nem saudade, apenas indiferença. E isso me mostrou que eu tinha realmente seguido em frente, que aquele capítulo tinha fechado, que a página tinha virado. 1 ano depois de sair daquela casa, olho para minha vida e mal reconheço a mulher que era. Aquela que se curvava, que pedia desculpas por existir, que acreditava que amor era sacrifício silencioso, que se tornava invisível para não incomodar. Aquela mulher morreu, e em seu lugar nasceu outra, mais forte, mais inteira, mais eu. Hoje, sei que amor é respeito, é parceria, é levantar juntos, não um subindo enquanto o outro se curva para servir de degrau. É escolher todos os dias, não por obrigação ou medo de ficar sozinho, mas por desejo genuíno de estar junto. Retomei hobbies antigos. Voltei a tocar piano. As músicas saem diferentes agora, mais verdadeiras. Comecei a correr de manhã. O corpo se fortalece, a mente se clareia. Fiz novas amizades, fortaleci as antigas. Investi em terapia, porque percebi que carregar aquilo sozinha era pesado demais. E na terapia, descobri coisas sobre mim que eu não sabia. Padrões que repetia, crenças que limitavam, medos que controlavam. E na terapia, descobri coisas sobre mim. Descobri que sempre busquei aprovação porque nunca acreditei que era suficiente. Que meu pai, com sua exigência silenciosa, plantou a semente de que eu precisava provar meu valor constantemente. Descobri que aceitei migalhas porque achei que não merecia o pão inteiro. Descobri que me perdi tentando ser quem os outros queriam que eu fosse, esquecendo de perguntar quem eu queria ser. Mas a maior descoberta foi esta: eu sou suficiente. Sempre fui. O problema nunca foi comigo. Foi com quem me fez acreditar que não era. No trabalho, recebi uma promoção. Coordenadora da unidade de cirurgia. O reconhecimento que eu buscava em casa, encontrei na profissão. Mas não porque preciso mais de validação externa. Simplesmente porque sou boa no que faço. E agora consigo reconhecer isso. Consigo olhar para meu trabalho com orgulho, sem diminuir, sem relativizar, sem esperar que alguém confirme. Saio com minhas amigas. Viajo sozinha. Fui para a praia, sentei na areia e assisti o sol nascer. Sozinha. E foi perfeito. Li livros até tarde. Como pipoca no café da manhã se quiser. Durmo em paz. Acordo sem medo. Vivo sem pedir permissão. E sobre relacionamentos, ainda não estou pronta. Talvez não esteja por um tempo. Estou aprendendo a namorar a mim mesma primeiro. A me conhecer, a me respeitar,
a estabelecer limites claros do que aceito e do que não aceito mais, a não negociar minha dignidade por companhia. Aprendi que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e em guerra. Aprendi que silêncio próprio é melhor que voz emprestada. Aprendi que amor que diminui não é amor. É abuso com máscara bonita. Se pudesse voltar no tempo e falar com a Ana que estava na varanda, com a mala aos pés e o bilhete venenoso na mão, eu diria: vai, pega essa mala e vai, e não olha para trás, porque do outro lado dessa porta tem vida, tem você, e você é mais do que suficiente. Sempre foi, sempre será. Hoje, quando passo em frente àquela rua, às vezes vejo a casa. Está diferente. Nova cerca, nova cor na fachada. Outra família mora lá agora. E eu sinto gratidão. Gratidão por ter saído. Gratidão por ter sido empurrada para fora de uma situação que nunca teria coragem de deixar sozinha. Porque às vezes precisamos ser expulsas do inferno para perceber que estávamos vivendo nele. Às vezes, o que parece um fim é só o começo disfarçado. Às vezes, ser expulsa é ser libertada. Às vezes, perder tudo é ganhar a si mesma de volta. E não há troca mais valiosa que essa. E eu me ganhei de volta, toda, inteira, sem pedaços deixados para trás em busca de aprovação alheia, sem migalhas de mim espalhadas em lugares que nunca me quiseram de verdade. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Se você está em uma situação parecida, se existe alguém na sua vida que te faz sentir pequena, que te diminui, que te controla, saiba de uma coisa: você não está louca, você não está exagerando, você não é o problema e você não está sozinha. Tem milhares de nós, milhares de mulheres que passaram por isso, que entenderam tarde, mas entenderam, que saíram, que se salvaram. Não é tarde para recuperar sua voz, não é tarde para estabelecer limites, não é tarde para escolher você mesma. Aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, nunca é tarde para se salvar. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é oxigênio. É o primeiro passo para qualquer tipo de liberdade. É a base de tudo. Sem amor próprio, você aceita qualquer coisa. Com amor próprio, você escolhe o que merece. E liberdade, eu descobri, não é ausência de responsabilidade, é ausência de corrente. É poder escolher, errar, acertar, cair e levantar sem ninguém te pisando no processo. É acordar e não ter medo de ser você mesma. Hoje, olho para aquela mala azul marinho que ainda guardo no armário, não como lembrança de dor, mas como símbolo de recomeço, porque foi ela que me carregou para fora de uma prisão que eu mesma ajudei a construir, tijolo por tijolo, desculpa por desculpa, silêncio por silêncio, e agora ela fica ali, me lembrando que eu posso partir quando quiser, que eu sempre posso escolher ir, que nada me prende mais. Às vezes, a maior vingança não é fazer mal a quem te fez mal, é viver bem. É prosperar, é provar que você não precisava deles para ser feliz, que você não precisava da aprovação deles para ser valiosa, que você sempre foi completa, e eles é que estavam vazios. E eu estou vivendo, de verdade, pela primeira vez em muito tempo, estou vivendo, não sobrevivendo, não aguentando, vivendo, respirando fundo, sorrindo sincero, dormindo em paz. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você se viu em alguma parte dela, quero que saiba. Tem saída, sempre tem. Pode não ser fácil, pode doer, pode assustar, mas do outro lado tem você. E você merece a chance de se conhecer sem as vozes que te diminuem. Merece acordar em paz, merece ter voz, merece ocupar espaço sem pedir desculpas, merece ser amada por quem você é, não por quem finge ser. Merece respeito, merece dignidade, merece tudo que você dá aos outros, mas nunca deu a si mesma. Merece uma mala se for necessário, mas que seja você quem a prepare, quando e se quiser sair. Nunca porque alguém decidiu que você não pertence ao lugar que deveria ser seu lar. Um dia, você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por ter tido coragem, por ter escolhido você, por ter dado o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo com medo,
mesmo sem saber se daria certo. E vai entender que a maior história de amor da sua vida não foi com aquela pessoa que não te valorizou, foi consigo mesma, quando você decidiu que valia a pena lutar. Não por eles, por você. Quando você finalmente se escolheu, quando você finalmente disse: chega, essa é minha história. De humilhação, sim, mas também de renascimento, de mulher que se perdeu e se achou, de nora que virou ela mesma de novo, de invisível que se tornou visível, de silenciada que recuperou a voz. E se eu consegui, você também consegue. Acredite nisso, porque é verdade. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, você não está sozinha. Nunca esteve. Somos milhares. E estamos aqui do outro lado, esperando você chegar, esperando você se salvar, torcendo por você. A porta está aberta. A mala pode ser preparada. A vida nova está esperando. Basta você dar o primeiro passo.